A Longa Marcha. Richard Wagner. Stephen King. Capítulo 13. 2 da tarde. Você está roubando, seu safado, berrou Abraham. Não estou roubando coisa nenhuma, respondeu o calmo Baker. $1,40 é o que você me deve, seu sacana. Eu não pago ladrões. Abraham apertou com força a moeda de 10 centavos que estivera guardando na mão fechada. Eu, em geral, não jogo cara ou coroa com caras que me tratam assim, respondeu sombrio Baker, mas depois sorriu. Mas no seu caso, Abe, vou abrir uma exceção. Você tem tantas maneiras de ganhar que eu simplesmente não posso evitar. Cale essa boca e jogue, disse Abraham. Oh, por favor, não fale comigo nesse tom, disse abjetamente Baker, rolando os olhos para cima. Posso até desmaiar e morrer. Garrett riu. Abraham resmungou e jogou a moeda no ar. Pegou-a e bateu-a com força no pulso. Jogue. Tudo bem. Baker jogou a moeda mais alto. Pegou-a com mais habilidade e, teve certeza Garrett, espalmou-a pela borda. Você fala primeiro, disse Baker. Nada disso, Abe. Antes desta vez eu falei primeiro 3 vezes. Talvez seja você quem está roubando. Abraham murmurou entre os dentes, pensou e mostrou a moeda. Coroa, mostrando o rio Potomac emoldurado por folhas de loureiro. Baker ergueu a mão, olhou embaixo e sorriu. Sua moeda mostrava também coroa. Agora é $1,50 que você me deve. Deus do céu, você tem que pensar que eu sou tapado. Uivou Abraham. Acha que sou algum tipo de idiota, certo? Vamos, confesse. Simplesmente limpando um caipira burro, certo? Baker pareceu pensar no caso. Bem, agora que você pergunta, disse. Se você é ou não um caipira é um assunto que nunca me ocorreu antes. Quanto a ser burro, isso está mais do que comprovado. Quanto a limpar você, pôs a mão em cima do ombro do Abraham. Bem que você merece uma boa faxina. Vamos, propôs astutamente Abraham. O dobro ou nada. E desta vez, você mostra primeiro. Baker pensou novamente. Olhou para Garrett. Ray, você toparia? Toparia o quê? Garrett perdera o fio da conversa. A perna esquerda tinha decididamente parecido esquisita. Você jogaria o dobro ou nada com esse cara? Por que não? Afinal de contas, ele é burro demais para enganar você. Garrett, eu pensei que você era meu amigo, disse friamente Abraham. Tudo bem, $1,50. O dobro ou nada, concordou Baker. E foi nesse momento que a dor monstruosa chegou como uma ferroada na perna esquerda de Garrett, fazendo com que toda a dor das últimas 30 horas parecesse uma carícia em comparação. Minha perna! Minha perna! Gritou incapaz de controlar-se. Oh, Jesus, Garrett! Teve ainda Baker tempo de dizer. Nada havia na voz dele, exceto uma leve surpresa, e logo todos o deixaram para trás. Pareceu que todos o passavam e ele ficava ali com a perna transformada em duro e sofredor mármore, ultrapassando-o, deixando-o para trás. Advertência! Advertência número 47. Não entre em pânico. Se entrar agora, está perdido. Sentou-se no leito da estrada, a perna esquerda estirada à frente do corpo como se fosse um pedaço de madeira. Começou a massagear os grandes músculos. Tentou amassá-los e achou que aquilo era como tentar amassar marfim. Garrett? Era McFreeze. Parecia assustado. Claro, isso era uma ilusão, não? O que é? Um estiramento? Sim, acho que sim. Continue a andar. Vou ficar bem logo. Tempo. O tempo estava correndo contra ele. Mas todo mundo mais parecia ter reduzido a marcha a um arrastamento. McFreeze estava andando lentamente. Um salto de sapato mostrando-se, depois o outro. Uma faísca das taxas gastas. Um vislumbre da sola rachada e fina como papel higiênico.
Barkovitch passou devagar, um pequeno sorriso nos lábios. Lentamente, um silêncio tenso desceu sobre a multidão, movendo-se como uma onda em ambas as direções a partir do lugar onde estava sentado, como se fossem grandes vagalhões a caminho da praia. Minha segunda advertência, pensou. Minha segunda advertência chega já. Vamos, perna. Vamos, perna de merda. Não quero morrer. O que é que você acha? Vamos, me dá uma oportunidade. Advertência. Segunda advertência, número 47. Sim, eu sei. Vocês acham que eu não sei contar? Pensam que estou aqui tentando pegar um bronzeado de sol? O conhecimento da morte, tão verdadeiro e indiscutível como uma fotografia, procurava instalar-se nele e dominá-lo. Tentava paralisá-lo. Expulsou-o com uma desesperada frieza. A coxa era uma dor cruciante, mas na sua concentração mal sentiu. 1 minuto de sobra. Não, 50 segundos. Não, 45, escoando-se. Meu tempo está acabando. Com uma expressão abstrata, quase professoral no rosto, enfiou os dedos nas paralisadas correias e arreios do músculo. Amassou-o como se faz com massa de pão. Flexionou-o. Mentalmente, falou com a perna. Vamos, 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 sua ordinária. Os dedos começaram a doer e também pouco notou. Estevans passou por ele e murmurou alguma coisa. Não entendeu o que ele disse. Podia ter sido boa sorte. Depois ficou sozinho, sentado na linha branca interrompida, entre a pista de rodagem e a pista de ultrapassagem. Todos foram embora. O Mafuá simplesmente deixou a cidade. Puxou as estacas no meio de tudo e deixou a cidade. E ninguém mais ficou ali, salvo aquele garoto Garrett, para enfrentar o vazio do papel de embrulho de balas, pontas de cigarros pisadas e prêmios sem valor jogados fora. Todos se foram, menos um soldado. Jovem, louro e, de uma forma remota, até bonitão. Na mão o cronômetro de prata e na outra o fuzil. Não havia compaixão naquele rosto. Advertência. Advertência número 47. Terceira advertência, número 47. O músculo não estava se soltando, absolutamente. Ia morrer. Depois de tudo aquilo, depois de dar o máximo de si, aquele era o fato irresponsável, afinal de contas. Soltou a perna e olhou calmamente para o soldado. Perguntou a si mesmo quem iria ganhar. Conjeturou se McFreeze conseguiria sobreviver a Barkovitch. Especulou como seria uma bala na cabeça, se seria apenas uma súbita escuridão ou se realmente sentiria os pensamentos sendo despedaçados. Os últimos segundos começaram a esgotar-se. A cãibra afrouxou. O sangue fluiu de volta ao músculo, provocando o formigamento que parecia produzido por agulhas e alfinetes, aquecendo-o. O soldado louro, com o rosto remotamente bonitão, guardou o cronômetro no bolso. Seus lábios moveram-se silenciosamente enquanto contava os segundos. Mas não consigo me levantar, pensou Garrett. É bom demais simplesmente ficar sentado. Simplesmente ficar sentado e deixar o telefone tocar, droga. Por que não tirou o fone do gancho? Deixou a cabeça cair para trás. Achou que o soldado olhava-o de cima a baixo, como se da boca de um túnel ou por cima da borda de um poço fundo. Em movimento lento, ele segurou o fuzil com ambas as mãos. O indicador na mão direita acariciou o gatilho. Dobrou-se em volta dele e o cano da arma começou a girar lentamente. Com a mão esquerda, o soldado segurava firme a coronha. Uma aliança brilhou ao sol. Tudo era lento. Tão lento. Apenas espere no telefone. É isso, pensou. A coisa é assim. Morrer. Com uma estranha lentidão, o polegar direito do soldado girava a trava de segurança para a posição de tiro. 3 mulheres magrelas se encontravam imediatamente atrás do soldado. 3 estranhas irmãs. Esperem o telefone. Simplesmente esperem no telefone 1 minuto mais. Tenho alguma coisa para morrer aqui. Luz do sol, sombra, céu azul.
nuvens correndo por cima da estrada. Estebas, nesse momento, era apenas costas. Apenas uma camisa de trabalho azul com manchas de suor entre as omoplatas. Adeus, Estebas. Sons atingiram-no, trovejantes. Não tinha ideia se era sua imaginação, sensibilidade intensificada ou simplesmente o fato de a morte estender para ele os braços. A trava de segurança da arma soltou-se com um som de galho que se quebra. O jato de ar sugado pelos seus dentes foi o som de um túnel aerodinâmico. A pulsação era um tambor. E havia um alto som, não nos ouvidos, mas entre eles, subindo e descendo em espiral. E teve a certeza maluca de que aquele era o som autêntico de ondas cerebrais. Levantou-se de arranco, em um convulsivo movimento voador, gritando. Lançou-se em uma corrida cada vez mais acelerada, deslizante. Seus pés eram como feitos de penas. O dedo do soldado endureceu no gatilho e embranqueceu. Olhou para o computador eletrônico preso ao cinto, um dispositivo que incluía um minúsculo, mas sofisticado aparelho de somar. Certa vez, Garrett lera um artigo sobre eles na Popular Mechanics. Podia ler a velocidade de um único caminhante com toda a exatidão que se poderia desejar, com uma margem de precisão de até 4 casas decimais. O soldado afrouxou o dedo. Garrett reduziu a corrida para uma marcha muito rápida, a boca seca como algodão, o coração batendo com a rapidez de um martelete automático. Relâmpagos brancos e irregulares surgindo diante dos olhos e, durante um agoniado momento, teve certeza de que ia desmaiar. A crise passou. Os pés aparentemente zangados por lhe ter sido negado o repouso a que tinham direito, gritavam furioso com ele. Rilhou os dentes e aguentou a dor. O grande músculo da perna esquerda ainda tremia alarmantemente, mas ele não estava mancando. Até esse momento. Olhou o relógio. 2h17 da tarde. Na próxima hora estaria a menos de 2 segundos da morte. De volta à terra dos vivos, disse Estebans quando se emparelhou com ele. É mesmo, disse letargicamente Garrett. Sentiu uma súbita sensação de ressentimento. Eles teriam continuado a andar mesmo que ele houvesse recebido o bilhete azul. Nenhuma lágrima por ele. Apenas um nome e um número anotados nos registros oficiais. Garrett Raymond, número 47, eliminado no quilômetro 350. E uma matéria de interesse humano nos jornais do estado durante 2 dias. Garrett morto. O favorito do Maine torna-se o 61º a cair. Tenho esperanças de vencer, murmurou. Você acha que conseguiria? Garrett lembrou-se do rosto do soldado louro. Exibira tanta emoção como um prato de batatas. Duvido, reconheceu. Já tenho 3 advertências contra. Considere a última como um falso palpite, retrucou Estebans, que nesse momento voltara a olhar para os pés. Garrett levantou mais os próprios pés, sua margem de 2 segundos pesando-lhe na cabeça como uma pedra. Na próxima vez não haveria aviso. Nem mesmo um tempo para alguém dizer: é melhor pegá-lo, Garrett, você vai receber mesmo o bilhete. Emparelhou-se com McFreeze, que olhou em volta. Pensei que você estivesse fora do páreo, garoto, disse McFreeze. Eu também. Tão perto assim? Uns 2 segundos, acho. Os lábios de McFreeze formaram um assovio silencioso. Acho que não gostaria de ser você nesse exato momento. Como vai a perna? Melhor. Escute, não posso conversar. Vou seguir na frente durante algum tempo. Isso não ajudou Hackney em coisa nenhuma. Garrett sacudiu a cabeça. Tenho certeza de que estou ultrapassando a velocidade mínima. Tudo bem. Quer companhia? Se você tiver energia para isso. McFreeze riu. Tenho tempo se você tem dinheiro, amor. Vamos então. Vamos acelerar enquanto tenho saco para isso. Garrett aumentou o ritmo até as pernas chegarem ao ponto de rebeldia. E ele e McFreeze passaram rápidos pelos vanguardeiros. Havia um espaço entre o rapaz que seguia em segundo lugar,
um tipo desengonçado de rosto perverso chamado Harriet Quince, e o sobrevivente dos 2 rapazes de jaqueta de couro, Joey. Vista mais de perto, a tez dele era surpreendentemente bronzeada, olhos fixos no horizonte e feições destituídas de expressão. Os inúmeros zíperes da jaqueta tilintavam como se fossem som de música distante. "Oi, Joey", disse McFreeze. Garrett sentiu uma necessidade histérica de acrescentar: "O que é que você acha disto?" "Oi", respondeu secamente Joey. Passaram por ele e a estrada se tornou propriedade de ambos. Uma faixa dupla dividida em 2 faixas brancas de concreto armado manchado de óleo e interrompida pela crachenta faixa central, margeada em ambos os lados por uma sólida parede de gente. "Para a frente, sempre para a frente", disse McFreeze. "Soldados cristãos, marchando como para a guerra. Já ouviu essa, Ray?" "Que horas são?" McFreeze lançou um olhar ao relógio. 2h20. "Olha aqui, Ray. Se você vai..." "Deus, só isso? Eu pensava..." Sentiu o pânico crescer na garganta. Graxento e grosso. Não ia conseguir. A margem era simplesmente estreita demais. "Escute, se vai continuar a pensar no tempo, vai ficar doido. Tentará correr para a multidão e eles o matarão como se fosse um cão. Atirarão em você enquanto você está com a língua de fora e com a saliva escorrendo pelo queixo. Veja se esquece isso." "Não posso." As coisas todas estavam se engarrafando dentro dele, dando-lhe a impressão de que ia ter uma convulsão, enchendo-o de calor e vontade de vomitar. Olson, Scram morreram. Davidson morreu. Eu posso morrer também, Pete. Acredito nisso agora. Essa ideia está me perseguindo. Pense em sua namorada Jen, no rosto dela, ou em sua mãe, ou na droga do gato de sua casa. Ou não pense em nada. Simplesmente suba e desça os pés. Simplesmente continue a andar. Concentre-se nisso. Garrett lutou para controlar-se. Talvez tenha até conseguido, um pouco. Mas continuava ainda assim a desmilinguir-se. As pernas não queriam mais responder prontamente ao comando da mente. Pareciam tão velhas e bruxuleantes como lâmpadas antigas. "Ele não vai durar muito mais", disse em voz bastante audível uma mulher na primeira fila. "Seus seios também não vão durar muito mais", disse-lhe secamente Garrett, e a multidão aplaudiu. "A multidão é deformada", murmurou Garrett, dirigindo-se a McFreeze. "Ela é realmente tarada, pervertida. Que horas são, McFreeze?" "Qual foi a primeira coisa que você fez quando recebeu sua carta de confirmação da inscrição?" perguntou baixinho McFreeze. "O que foi que fez quando teve certeza de que estava realmente na marcha?" Garrett franziu as sobrancelhas. Passou rapidamente o antebraço pela testa e deixou a mente voar do presente terrível e suado para aquele momento inesperado, estonteante. "Eu estava sozinho. Minha mãe trabalha fora. Foi numa tarde de sexta-feira. A carta estava na caixa do correio e tinha carimbo de Wilmington, Delaware, de modo que tive certeza do que era. Mas tinha certeza também que fora reprovado no exame físico ou no mental, ou nos 2. Tive que lê-la 2 vezes. Não entrei em acesso de alegria, mas fiquei satisfeito, realmente satisfeito e confiante. Meus pés não doíam na ocasião, nem parecia que alguém havia enfiado um ciscador com o cabo quebrado nas minhas costas. Eu era 1 em 1 milhão. Faltou-me inteligência para compreender que a mulher montanha do circo também é." Interrompeu-se por um momento, lembrando-se, sentindo o cheiro de princípios de abril. Eu não podia desistir. Havia gente demais olhando. Acho que a coisa deve funcionar mais ou menos do mesmo jeito com todo mundo. É uma das maneiras que usam para viciar o jogo. Deixei que passasse o dia 15 de abril, o primeiro dia em que poderia desistir, e depois me ofereceram um grande jantar de homenagem da prefeitura. Todos os meus amigos compareceram, e, depois da cerimônia,
Todo mundo começou a gritar. Um discurso! Um discurso! Levantei-me e disse alguma coisa. Como que ia fazer o melhor que pudesse se conseguisse entrar, e todo mundo me aplaudiu feito louco. Era como se eu houvesse acabado de pronunciar aquela droga do discurso de Gettysburg. Entende o que estou querendo dizer? Entendo sim, respondeu McFreeze e sorriu, mas seus olhos ficaram sombrios. Detrás deles, os fuzis tonitruaram subitamente. Garrett deu um salto convulsivo e quase imobilizou-se. De algum modo, continuou a andar. Por puro instinto cego desta vez, pensou. E na próxima vez? Filho da puta, disse baixinho McFreeze. Foi o Joey. Que horas são? Perguntou Garrett. Antes que McFreeze pudesse responder, lembrou-se de que também tinha relógio. Eram 2h38. Cristo. Sua margem de 2 segundos pesava-lhe como um haltere de ferro em cima das costas. Ninguém tentou convencê-lo a desistir? Perguntou McFreeze. Nesse momento, estavam bem à frente do grupo, mais de 100 metros à frente de Harold Quincy. Um soldado fora despachado para mantê-los sob vigilância. Garrett sentiu satisfação porque não era aquele cara louro. Ninguém tentou convencê-lo a usar o último dia de desistência, que eles chamam de 31 de abril? Não no começo. Minha mãe, Jen e o Dr. Peterson. Ele é um amigo especial de minha mãe, sabia? Tem uma transa há uns 5 anos. Eles levam a coisa numa boa. Estavam satisfeitos e orgulhosos, porque a maioria dos garotos no país de mais de 12 anos fazem os testes, mas só passa 1 em 50. E isso deixa elegíveis milhares de garotos, e eles só podem usar 200. Sem caminhantes e sem reservas. E não há protecionismo na escolha, como você sabe. Claro, tiram os nomes de dentro daquele tambor de merda. Um grande espetáculo na TV, disse McFreeze, a voz falhando um pouco. É isso aí. O major tira 200 nomes, mas só anunciam os nomes. O cara não sabe se é um participante ou um reserva. E nenhuma notificação do que o cara é até a data final de desistência, concordou McFreeze, falando como se a data final tivesse transcorrido há anos, e não apenas há 4 dias. Isso mesmo, eles gostam de arrumar as cartas do baralho ao modo deles. Alguém na multidão acabara de soltar uma flotilha de balões. Os balões subiram para o céu em um arco de vermelhos, azuis, verdes e amarelos que se dissolviam. O vento firme que vinha do sul levou-os para longe com uma velocidade irritante e fácil. Acho que sim, concordou Garrett. Estávamos assistindo à TV quando o major tirou os nomes. Eu fui o número 73 a sair do tambor. Caí literalmente da cadeira. Não conseguia acreditar. Não podia ser você. Reconheceu McFreeze. Coisas assim sempre acontecem a outro cara. Sim, é essa a sensação. E foi nesse momento que todo mundo começou a me pressionar. Não foi como na primeira data, quando tudo era conversa e possibilidades róseas. Jen interrompeu-se. Por que não? Contara tudo mais. Não importava. Ou ele ou McFreeze iam morrer antes que aquilo tudo terminasse. Provavelmente os dois. Jen disse que toparia tudo comigo, a qualquer tempo, de qualquer jeito, todas as vezes que eu quisesse, se aproveitasse a última desistência no dia 30 de abril. Eu disse a ela que isso me faria sentir como um oportunista e um safado. Ela ficou uma fera comigo e disse que isso era melhor do que se sentir morto. E depois chorou um bocado. E me implorou. Ergueu a vista para McFreeze. Não sei. Tudo mais que ela tivesse me pedido, eu teria tentado fazer. Mas essa única coisa, eu não poderia. Era como se houvesse uma pedra atravessada em minha garganta. Depois de algum tempo, ela compreendeu que eu não poderia desistir. Não dizer tudo bem, vou ligar para o número 800. Acho que ela começou a compreender. Posso dizer que, tal como eu, o que Deus sabe que não era lá muito bem. Em seguida, chegou a vez do Dr. Peterson. Ele é clínico e tem uma mente lógica e inflexível. Ele disse,
Escute aqui, Ray. Figurando num grupo principal e de reservas, sua chance de sobrevivência é de 50-1. Não faça isso com sua mãe, Ray. Fui atencioso com ele tanto quanto pude. Mas, finalmente, disse-lhe que fosse para aquele lugar. Disse que achava que as chances de ele casar com minha mãe eram muito baixas, mas que nunca o vira deixando de procurá-la por causa disso. Garrett passou as mãos pelos cabelos cor de palha. Esquecera tudo sobre a margem de 2 segundos. Deus, como ele ficou passado. Delirou, esbravejou. Disse que se eu queria quebrar o coração de minha mãe, que fosse em frente. Disse que eu era tão insensível como um percevejo do mato. Acho que foi isso que ele disse. Insensível como um percevejo do mato. Talvez seja um dito familiar da parte dele, ou outra coisa qualquer. Perguntou como me sentia fazendo uma coisa dessas com minha mãe e com uma garota bacana como Janice. De modo que respondi com minha própria lógica irresponsável. Sim, comentou McFree sorrindo. O que foi? Disse que se ele não saísse dali, eu ia lhe dar umas porradas. E sua mãe? Não disse muito, absolutamente. Acho que ela não conseguia acreditar que eu topasse. E o pensamento do que eu receberia se ganhasse o prêmio. Tudo que o cara possa querer pelo resto da vida. Isso também a cegou, acho. Eu tive um irmão, Jeff. Morreu de pneumonia quando tinha 6 anos de idade. É cruel dizer isso, mas não sei como a gente teria conseguido levar a vida se ele tivesse sobrevivido. E acho que ela continuava a pensar que eu poderia desistir se entrasse no grupo principal. O major é um homem decente. Era isso que ela dizia. Tenho certeza de que ele o dispensará se compreender as circunstâncias. Mas os esquadrões pegam o cara com tanta rapidez por querer fugir de uma longa marcha, quanto por falar contra ela. Nessa ocasião, recebi o telefonema e soube que era um dos caminhantes. Eu estava no grupo principal. Eu não. Não? Não. 12 dos caminhantes iniciais usaram o 31 de abril para desistirem. Eu era o reserva número 12. Recebi a convocação pouco depois de 11 horas da noite, há 4 dias. Jesus, foi assim? Aham, tão perto assim. Isso não o deixa amargurado? McFree simplesmente encolheu os ombros. Garrett consultou o relógio. Eram 3:02. Tudo ia correr bem. Sua sombra encompridava-se ao sol da tarde, parecendo mover-se com um pouco mais de confiança. Fazia um frio e agradável dia de primavera. A perna estava em boas condições nesse momento. Você ainda acha que poderia apenas sentar-se? Perguntou a McFree. Você sobreviveu à maioria deles. A quantos você e eu sobrevivemos não importa, acho. Vai chegar um momento em que a vontade acabará. Não importa o que eu penso, entendeu? Antigamente, eu me divertia um bocado fazendo umas borrações com tintas a óleo. Eu não era dos piores. Então, certo dia, aconteceu. Não comecei com o tempo a perder o gosto. Simplesmente parei. Aconteceu. Não havia vontade de continuar nem mesmo por mais 1 minuto. Fui dormir uma noite gostando de pintura e quando acordei o gosto tinha desaparecido. Continuar vivo dificilmente pode ser comparado a um hobby. Quanto a isso, não sei. O que é que você me diz de caçadores submarinos? Caçadores de animais de grande porte? Alpinistas? Ou mesmo algum operário meio débil mental cuja ideia de divertimento é arranjar brigas nos sábados à noite? Todas essas coisas reduzem a sobrevivência à condição de hobby. Parte do jogo. Garrett ficou calado. Melhor acelerar um pouco, aconselhou suavemente McFree. Estamos perdendo velocidade. Não podemos permitir isso. Garrett aumentou o ritmo das passadas. Meu pai é sócio de um cinema drive-in, continuou McFree. Ele ia me amarrar e me amordaçar e me prender no porão que existe sob a lanchonete do drive-in para me impedir de participar da marcha, com esquadrões ou sem esquadrões. O que foi que você fez? Venceu simplesmente pelo cansaço? Não havia tempo para isso. Ao chegar à convocação, só me restavam 10 horas.
Providenciaram passagem no avião e um carro de aluguel no aeroporto de Presque Isle. Papai delirou e deblaterou. Eu fiquei simplesmente sentado ali, inclinando a cabeça, concordando. Logo depois ouvimos uma batida à porta, e quando minha mãe abriu-a, ali no terraço estavam os 2 soldados mais grandalhões e de aparência mais patibular que você já viu. Homem, eles eram tão feios que doía só em olhar para eles. Meu pai deu um olhar neles e disse: Pat, é melhor você subir e pegar sua mochila de escoteiro. McFree sacudiu para cima e para baixo nos ombros a mochila e riu com a recordação. E quando menos esperávamos, estávamos todos no avião. Até mesmo minha irmãzinha Katrina. Ela só tem 4 anos de idade. Aterramos às 3 da manhã e fomos de carro até o marco da partida. Acho que Katrina foi a única que compreendeu. Ela dizia sem cessar: Pete vai começar uma aventura. McFree bateu as mãos de uma maneira estranhamente incompleta. Eles estão hospedados em um motel em Presque Isle. Só querem voltar para casa quando tudo terminar. De uma ou de outra maneira. Garrett voltou a consultar o relógio. 3h20. Obrigado, disse. Por salvar novamente sua vida. E McFree riu gostosamente. Sim, exatamente por isso. Você tem certeza de que isso foi mesmo um favor? Não sei. Garrett parou por um momento para pensar. Mas vou lhe dizer uma coisa. A vida nunca mais vai ser a mesma para mim. Isso é a coisa que marca o limite de tempo. Mesmo quando a gente anda sem advertências, há apenas 2 minutos entre a gente e o lado de dentro do muro do cemitério. Isso não é muito tempo. Como se aquilo fosse uma deixa, os fuzis troaram novamente. O caminhante atingido emitiu um som de gorgolejo, como um peru agarrado subitamente por um fazendeiro que veio por trás em passos silenciosos. A multidão produziu um ruído baixo que poderia ter sido um suspiro, um gemido, ou quase uma liberação sexual de prazer. Nem um tempo, absolutamente, concordou McFree. Continuaram a andar. As sombras tornaram-se mais compridas. Jaquetas apareceram no meio da multidão quase como se fossem sido tiradas do nada por um mágico. Em certa ocasião, Garrett sentiu um cheiro quente de fumaça de cachimbo que lhe trouxe uma recordação agridoce do pai. Um cachorrinho de estimação escapou do controle de alguém e correu para a estrada, a coleira vermelha arrastando, a língua pendendo rosada, espuma pingando da boca. Ganil correu feito maluco em volta da cauda cortada rente e foi morto a tiros quando arremeteu sem saber o que fazia para Pearson, que insultou com uma série de palavrões o soldado que o matara. A força do projétil de alto calibre lançou o animal até perto da multidão, onde ele ficou caído, os olhos mortiços, ofegando e tremendo. Ninguém pareceu ansioso em reclamar a propriedade do bichinho. O menininho, porém, passou pelo cordão da polícia, foi até a pista externa da estrada e ficou ali chorando. Um soldado avançou para ele. A mãe do menino gritou em voz aguda no meio da multidão. Durante um horrorizado momento, Garrett pensou que o soldado ia fazer com o menino o que fizera com o cãozinho. O soldado, porém, apenas empurrou indiferentemente a criança para a multidão. Às 6 horas, o sol tocou o horizonte e pintou de alaranjado o céu do oeste. O ar esfriou. Golas foram viradas para cima. Espectadores bateram os pés e esfregaram as mãos. Collie Parker repetiu a queixa habitual sobre a droga do tempo no Maine. Quando faltar um quarto para as 9 horas, estaremos em Augusta, pensou Garrett. De lá apenas um pulo, um salto, um arranco até Freeport. A depressão envolveu-o. O que faria nessa ocasião? 2 minutos seriam tudo o que teria para vê-la, a menos que a perdesse na multidão. Deus me livre disso. E depois? Morrer? De repente, teve certeza de que, afinal de contas, nem a mãe nem Jean estariam lá. Veria apenas seus ex-colegas de escola, ansiosos para verem o monstro suicida que havia, sem saber, alimentado em seu seio. E a Associação Feminina de Ajuda. Elas estariam lá. Elas lhe haviam dado um chá 2 noites antes do começo da marcha, naquela época remota do passado.
Vamos começar a reduzir o passo, sugeriu McFreeze. Devagar. Fazer companhia a Baker. Entraremos em Augusta juntos. Os 3 mosqueteiros iniciais. O que é que você acha, Garrett? Tudo bem, respondeu Garrett. A proposta parecia boa. Começaram a reduzir, lentamente, acabando por deixar que Harriet Quincy, o cara sinistra, liderasse a parada. Tiveram certeza de que haviam voltado a sua agente quando Abraham, saindo da escuridão, perguntou: resolveu finalmente voltar e fazer uma visitinha aos parentes pobres? Jesus! Ele se parece mesmo com... observou McFreeze, olhando para o rosto cansado, coberto com uma barba de 3 dias de Abraham. Especialmente esta luz. Há 87 anos, entoou Abraham, e por um momento sobrenatural, foi como se um espírito tivesse se infiltrado no Abraham de 17 anos. Nossos pais puseram o pé nesse continente. Ah, merda! Esqueci o resto. Tínhamos que aprender o discurso de Gettysburg de cor no 8º período de História, se queríamos uma nota 10. A cara de um dos patriarcas e a mentalidade de um jumento sifilítico, disse triste McFreeze. Abraham, como foi que você se meteu numa embrulhada como esta? Entrei às custas de fanfarronadas, respondeu imediatamente Abraham. Fez menção de continuar, mas os fuzis interromperam-no. Eles ouviram o som conhecido de um saco que caía. Aquele foi o Gallant, esclareceu Baker, olhando para trás. Esteve andando morto o dia inteiro. Entrou na base da garganta. Comentou pensativo Garrett e riu. Exato. Abraham ergueu a mão e coçou uma depressão cavernosa sob um olho. Lembra-se daquele trabalho escrito que serve de teste? Todos eles inclinaram as cabeças. Uma redação. Por que você se sente qualificado para participar da longa marcha? Era parte padrão da sessão mental do exame. Garrett sentiu alguma coisa escorrer quente no calcanhar direito e perguntou a si mesmo se aquilo era sangue, pus, suor ou todos ao mesmo tempo. Não havia dor, embora a meia estivesse puída naquele lugar. Bem, continuou Abraham, a coisa era que eu não me sentia particularmente qualificado para participar de troço nenhum. Fiz o exame atendendo a uma inspiração do momento. Ia para o cinema e por acaso passei pelo ginásio, onde estavam realizando o teste. A gente tem que mostrar sua permissão de trabalho para entrar, como vocês sabem. Aconteceu que, naquele dia, eu estava com a minha no bolso. Se não estivesse, não teria me dado ao trabalho de voltar para casa e pegá-la. Teria ido simplesmente ao cinema e não estaria aqui agora, morrendo numa companhia tão alegre como esta. Os rapazes ficaram pensando em silêncio no que ele dissera. Fiz exame de saúde. Passei rápido pela parte da múltipla escolha. E no fim, lá estavam aquelas 3 páginas em branco no final da pasta. Por favor, responda a esta pergunta de modo tão objetivo e honesto como puder, utilizando no máximo 1.500 palavras. Santa merda, pensei. O resto foi fácil. Que perguntas mais bestas aquelas? É isso aí. Quantas vezes você defeca por dia? Lembrou-se secamente Baker. Já cheirou pó alguma vez? Isso mesmo. Troços desse tipo, concordou Abraham. Eu havia esquecido tudo sobre aquela pergunta sobre pó. Fui simplesmente em frente, sacando em boa ordem, vocês sabem, e depois cheguei a essa redação sobre o motivo por que eu me sentia qualificado para participar. Não consegui pensar em nada. Finalmente, um filho de uma égua usando um casaco do exército andou pela sala dizendo: 5 minutos. Podem fazer o favor de concluir em 5 minutos? Em vista disso, eu simplesmente escrevi: sinto-me qualificado para participar da longa marcha porque sou um filho da puta inútil e o mundo ficaria melhor sem mim, a menos que eu consiga vencer e ficar rico, caso em que eu compraria um Van Gogh para pendurar em todos os cômodos de minha mansão. Pediria 60 bolinhas das mais finas que houvesse e não chatearia ninguém. Pensei nisso durante 1 minuto e em seguida acrescentei entre parênteses: eu desistiria também de minha pensão aos 60 anos de idade. Pensei que isso ia realmente enfurecê-los, de modo que 1 mês depois eu já havia me esquecido de tudo aquilo.
quando recebi uma carta dizendo que fora aprovado. Quase me caguei na calça. E você foi em frente? Quis saber Collie Parker. Fui, e isso é difícil de explicar. O problema foi que todo mundo achava que aquilo era uma grande piada. Minha namorada queria fotografar a carta e transformá-la em estampa de camisa de meia para usá-la no Shirt Shark, como se pensasse que eu conseguiria pregar nos caras a pior peça do ano. Todo mundo a mesma coisa. Eu me safaria. E era isso que todo mundo andava dizendo. Ei, Abe, você conseguiu mesmo torcer os colhões do Major, não foi? A coisa era tão engraçada que eu simplesmente fui em frente. Podem crer. Abraham sorriu morbidamente. Todo mundo pensava que eu ia continuar torcendo os colhões do Major até o fim. O que foi que eu fiz? Aí, certa manhã, acordei e estava metido nisso. Eu era um caminhante. O 16º a ser sorteado, por falar nisso. De modo que, no fim, o Major é que terminou torcendo os meus colhões. Um pequeno viva sem animação subiu das fileiras dos caminhantes. Garrett ergueu a vista. Uma grande tabuleta refletor informava: Augusta, 16 quilômetros. Você poderia morrer rindo, certo? Disse Collie. Abraham olhou durante um longo tempo para Parker. O patriarca não achou graça. Respondeu em voz oca.